Salve, salve galera, somos o Projeto Trio Virato, estamos aqui mais um podcast, nesse mesmo bate-horário, bate-caverna, nesse nosso canal aqui do YouTube. Lembrando vocês que toda terça-feira, às 21 horas e 21 minutos, você não pode perder muito assunto sobre música, sobre desenvolvimento pessoal, trazendo aí, agregando valor para você, trazendo muito conteúdo bacana, onde você pode crescer junto conosco. E para mim é um prazer, eu sou o Lucas Ramos, baterista, e para mim é um prazer tê-lo aqui. Fala galera, eu sou o Marcos Lincoln, saxofonista, e para mim também é um prazer estar aqui para a gente estar trocando essa ideia com todos vocês. Salve galera, meu nome é Matheus Guerra, guitarrista, também é um prazer enorme estar aqui com vocês. E já lançando o que a gente vai falar hoje aqui nessa live para vocês, nesse podcast, é sobre aula online, uma nova forma de aprender. Perfeito, perfeito. Nós precisamos falar um pouco sobre a educação do século XXI, né? Essa nova forma de aprendizado, né? Nesse novo papel, essa nova forma de transformar conteúdos, né? Com essa tecnologia. Nós precisamos entender essa integração entre o desenvolvimento do aluno com o professor, como mentor, né? Que muitas das vezes está aí. Não só a gente está em Goiânia, por exemplo, mas tem pessoas que podem estar do outro lado do mundo, no Japão, na China, enfim, em qualquer lugar desse mundo, a aproximação que essa tecnologia nos traz, né? Então, para mim, nos remete muito a entender como e como podemos desenvolver com essa nova ferramenta, como podemos utilizar essa ferramenta para chegar na melhor forma de usar, né, essa ferramenta aí. E aí nós podemos falar os pontos positivos, né, que nós temos, que são vários, e também nós podemos colocar alguns pontos negativos que eu tenho visto nos meus alunos, que eu tenho certeza que vocês também podem estar enfrentando com os alunos, enfim. E aí a gente pode pontuar muita coisa. Mas vamos começar, vamos lá, Lincoln. Começa aí com essa listagem que a gente fez, vamos começar isso aí. Cara, é aquele negócio, né? A tecnologia está aí, a tecnologia veio e a gente precisa se adaptar, né? Essa realmente é uma nova forma de aprender, né? Apesar de que a gente pode até encontrar muita resistência sobre isso, mas tá aí e a gente tem que aceitar e a gente tem que se adaptar a essa nova forma, né? A tecnologia está aí mudando a vida das pessoas, evoluindo cada vez mais e a gente cada vez mais tendo contato com novas coisas, né? E a gente colocou aqui o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é sobre a flexibilidade do tempo. Quase que não sai a palavra flexibilidade, mas flexibilidade do tempo, né? Então, assim, para quem trabalha, para quem opta por fazer o curso online, cara, essa flexibilidade do tempo é uma das coisas mais importantes. A gente vê aí uma sociedade cada vez mais querendo flutuante, né? Coisas muito rápidas e muitas vezes nesse período aí as pessoas às vezes não têm tempo para ir para uma escola de música, para ir fazer uma aula particular e muitas vezes essa questão da aula online, né, chegou para a gente de uma maneira de flexibilizar esse tempo, né, onde você estuda no horário que você quiser, no horário que você pode, né? Então assim, você tem pessoas que estudam na hora do almoço, você tem pessoas que estudam no momento, aquele pequeno intervalo que tem, né? Então, assim, realmente é uma coisa assim que flexibiliza o tempo e proporciona com que mais pessoas, né, consigam aprender e consigam realmente fazer toda aquela adaptação à sua realidade, né? Porque quando você vai para uma escola, quando você tem realmente uma escola ou um local onde você faz uma aula particular, cara, você tem que pensar que toda essa questão do tempo que você vai se deslocar, né? Hoje, inclusive, eu estava fazendo uma prova, a gente estava lá no Basdeu, né, nos testes que a gente estava fazendo aí, né, para a entrada de novos integrantes, e aí, no momento lá conversando com o integrante, ele falando, né, a respeito do trabalho dele, e aí fala assim, não, cara, meu trabalho, eu estava trabalhando 4 horas por período, mas aí você pode colocar aí que eu estava trabalhando 6 horas por período, porque eu gastava 1 hora para ir e 1 hora para voltar, né, então você entende que essa flexibilidade do tempo, ele chegou aí para ajudar esse tipo de pessoa que muitas vezes não tem
um horário tão livre para poder estudar, ou até mesmo mora num outro local muito distante, gasta até mais tempo, né, para chegar até o professor, não sei. Vou deixar vocês falar um pouquinho também, porque eu já estou falando muito. Mas sem sombra de dúvida, a agenda apertada, com certeza é a questão que mais vai pegar aí, vai abrir, né, para a galera. E aí, dentro dessa flexibilidade, a gente tem que entender que não obriga o aluno a se locomover para longe, né, de um ambiente familiar, e, enfim, para quem tem filho, para quem não tem, mas também ele vai permitir obter uma formação fora da sala de aula padronizada. Eu tenho uma charge antiga que eu lembro dela sempre, que é a forma de... E isso já é um discurso há quase 15 anos atrás, se não tiver mais, tá? Mas é o professor dentro da sala de aula, no quadro de giz, colocando lá 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3, 6, tal. Aí veio todo esse aparato tecnológico, né? E aí a professora, cada indivíduo ali fechado dentro do seu mundo, do seu computador, né? Mas o conteúdo era o mesmo, 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3, 6. Então também eu acho que essa não só a tecnologia, mas a forma de trazer o recurso de conteúdo, ela vai também ampliar com todo esse conceito, né, que nós podemos ter dentro da internet. Mas, com certeza e sem dúvida, dar oportunidade para o indivíduo utilizar o tempo, o seu próprio tempo, ele vai seguir o seu próprio tempo, o seu ritmo de estudo e de aprendizagem. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens que eu vejo dentro dessa questão de flexibilidade, né? Então, é uma relação que vai transformar e corrigir algumas coisas, porque em muitos momentos, dou exemplo de escola, né? Tem muito aluno lá que tem um nível de desenvolvimento muito maior do que o outro, né? Então, esse aluno, ele em muito momento, ele acaba desinteressando pelo conteúdo, porque a aula ela tem que ser nivelada por baixo para que exista a democratização do ensino. Então, eu acho que esse lance de ter de poder seguir no seu próprio ritmo, e dentro do meu curso eu tenho visto isso. Tem um aluno lá que já está no módulo 3, e tem um outro lá que está no marco 0, que é onde eu chamei de marco 0, que é o início do meu curso, né? De onde a gente está saindo bem do início. Claro que sempre tem aquela pessoa também que atropela algumas coisas, mas eu acho que essa democracia também é sensacional dentro dessa flexibilização, né? Mas deixa o Matheus falar um pouco isso. Tem até um ponto interessante sobre esse ponto, assim, dessa questão de flexibilidade do tempo. Tem aquele livro, O Segredo do Talento, que inclusive o Lucas já leu, que eu estou lendo agora. Sim. E, cara, lá ele conta a história daquele violoncelista que só tinha 2 minutos por dia, né? O cara estudava, fazia faculdade, se eu não me engano, faculdade de medicina. Sim. Ele tinha 2 minutos por dia para estudar o instrumento. E aí, lá conta a história que em 6 meses esse cara conseguiu ter um avanço, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de flexibilidade do tempo, cara, cada um se adapta à sua realidade, né? Então, assim, eu acho que essa questão de flexibilidade do tempo é um ponto muito importante que a gente tem que se atentar também, né? E isso realmente veio para ajudar vários tipos de pessoas que têm vários tipos de personalidade. Né? Até falando um pouco sobre essa questão de personalidade, a gente pode avançar muito. Inclusive, eu tenho até um exemplo para citar. No meu grupo de Telegram, né, onde eu falo de saxofone, né, desenvolvimento musical, desenvolvimento pessoal também, que eu acho que é super importante. Esses dias eu tive um relato de um aluno que veio conversar comigo, que ele estava tendo uma dificuldade, etc. Né? Eu até tinha postado uma enquete lá, o que eles preferiam, se era áudio, se era texto, se era vídeo. E aí, o cara veio no privado e falou assim, nossa, Lincoln, seria interessante se você falasse um pouco sobre determinado tema, né? E aí, ela até falou assim, mas eu gosto muito de vídeo, eu prefiro que seja vídeo, porque eu gosto de estar vendo o vídeo, inclusive eu me dou super bem assistindo o vídeo do que tendo aula presencial, né? Aí logo na hora eu falei assim, cara, olha só para você ver o negócio, essa sacada do cara. Ele já percebeu que muitas vezes a forma dele aprender
é vendo vídeos. Ele falou assim, nossa, eu vou fazer uma faculdade, é adolescente, né? Eu vou fazer a faculdade e, se possível, vou procurar fazer EAD, o curso que eu quero, porque eu não gosto de ter esse contato em sala de aula. Eu não aprendo tão rápido dessa maneira. Eu falei, cara, olha só para você ver, a personalidade da pessoa, né, faz com que ela entenda, ou com que ela desenvolva, ou com que ela realmente, assim, às vezes se sinta retraída. Você pode pegar e falar qualquer outra coisa, por motivo que ele não consegue aprender dentro de uma sala de aula. Mas aí você vê, assim, que essa questão é a personalidade de cada pessoa, né? Flexibilidade que a pessoa tem, né? Pode falar, Matheus, acho que eu encerrei aqui, vai lá. Então, continuando, já pegando meio que um gancho do que você está falando, também tem questões assim, que tem pessoas que não conseguem se dar tão bem com outras pessoas, né? Consegue talvez, sei lá, meio que, né, ter um certo contato com muita gente, não gosta de multidão, não gosta de sala, não gosta, né, dessas questões. A internet está aí para isso também, Alan. A relação interpessoal, né? O problema de relação interpessoal, né? Sim, até, sei lá, pessoas que têm crise de pânico, sabe? Alguma coisa desse tipo, a internet online ela tá aí exatamente para salvar, né? E meio que abrir outra estrada para né, para esse tipo de pessoa também, que, né, isso acontece, com certeza acontece. E sobre a questão da aula online, meio que, eu não vou tentar não repetir o que vocês falaram, mas sobre flexibilização, até questão monetária, né? Por exemplo, quanto que é a sua hora-aula? Assim, a minha, a de vocês, no caso, né? O meu curso, por exemplo, seria talvez o ticket de 3 aulas individuais minha, entendeu? E a gente, né? Então, ou seja, um ticket da aula online, ela costuma ser infinitamente mais barata do que uma aula, né? Do que uma mentoria individual ali. Então tem até essa questão de flexibilização de investimento mesmo, de capital ali, né? A aula online, ela sai infinitamente mais barata quando a gente coloca essa relação né, de mentoria, tipo, individual, né, de uma aula particular, é muito mais caro. Então, isso é outro ponto que eu acho que é super importante também quando, né, a gente vai escolher aula online, entre fazer aula online ou fazer aula presencial. Ver se realmente vale a pena, né, coloca isso no papel, vê quanto você vai gastar em um, quanto você vai gastar em outro. Porque além desses benefícios de tempo, de questões de tempo, a gente tem essa questão também do capital, do dinheiro aí, que a gente várias vezes está economizando, né, uma paulada de grana aí nisso, né, e é super bacana, né? Com certeza. Sem dúvida. Eu acho que a economia de recurso, né? Isso aí, sem dúvida. E olha só, vou te falar mais. O gasto, às vezes o aluno, é uma coisa que eu digo muito para minha esposa. Às vezes a gente vai fazer compra, por exemplo, aí tem economia a gente tem uma forma de pensar as economias de casa, né? E aí às vezes a gente vai olhar, em tal lugar tá mais barato. Só que aí o problema do aluno é pensar que só vai ter o gasto com o curso e ele esquece do gasto com a locomoção, né? Então assim, se a gente pensar em economia de recursos, a gente vai precisar, em via de regra, a gente precisa pensar que nós temos, em primeiro lugar, economia do recurso na questão do curso online, assim, o seu ticket, por exemplo, como você falou, o curso talvez saia ali em volta de 2, 3, 4 aulas suas, né? Eu de verdade eu não cheguei a fazer exatamente, mas aí deve dar em torno de sei lá, umas 12 aulas, talvez 10, 12 aulas minhas, ou menos, não sei, eu preciso fazer essa conta mesmo. De cabeça eu não consigo fazer agora. Mas a questão de pensar no recurso é exatamente isso. Número 1, o meu tempo, ele vale, acho que em pleno século XXI, já está muito mais do que discutido e comprovado de que o tempo é o seu tesouro, sabe? Aquilo que vai fazer você elevar o seu conteúdo, a sua forma de pensar, você ler um livro. Cara,
você só vai desenvolver com o tempo. É aquela velha história de que se você tivesse, muita gente falar, se eu tivesse, sei lá, 32 horas por dia, eu conseguiria desenvolver muito mais, né? Então, a economia de recurso, ela começa já com o tempo, né? Que eu não vou gastar, o que o Lincoln estava falando, não vou gastar 1 hora de trânsito ou de condução, enfim. As grandes cidades ainda têm aí trem, né, metrô, enfim. Mas mesmo assim, demanda essa locomoção, né? Acomodação, alimentação, olha o tanto de coisa que a gente tem que ligar dentro disso aí, né? Então, exemplo, eu tive um aluno que veio de uma cidade que é um pouco mais longe aqui, uma cidade interior de Goiás aqui, que é Rio Verde, que vinha fazer aula comigo de 15 em 15 dias. Ele tinha acomodação, alimentação, a locomoção, gasolina, que está muito caro. Então, assim, essa economia do recurso, sem dúvida, vai assim, para mim, disparado, vai ser uma das coisas que vai ser uma vantagem enorme. E esse indivíduo, se ele colocar isso, assim como eu falo lá do supermercado, cara, muitas vezes não dá pra... Você pega um professor que não, sei lá, eu estou em outra cidade, aí tem aquele professor que eu sempre digo, existem muitos músicos que vão dar aula bem, mas aí você tem que avaliar se realmente esse cara estudou uma psicologia da educação, se ele uma política da educação, se ele de fato ele entendeu e estudou como é o cérebro humano, como é que as suas conexões cerebrais, como é que isso se dá dentro do curso, né? Porque não é simplesmente pegar o meu curso lá e falar assim, conteúdo. Conteúdo por conteúdo, nós estávamos falando agora há pouco sobre conteúdo de internet. Nós mesmos temos conteúdos gratuitos na internet, né? Então, assim, se for falar sobre economia de recursos, eu vou para a internet. Só que o que a gente tem que entender é que nós estamos... Eu não estou te vendendo o meu curso online. Eu estou vendendo o passo a passo daquilo que comprovadamente a gente entendeu e já comprovou que é a oportunidade de estudo para todas as pessoas que querem chegar a desenvolver. Então livre da sua disponibilidade de tempo, livre da locomoção, da economia de recurso, e aí, claro, você vai estar no seu momento de desenvolvimento. Mas existem várias objeções, né, do porquê eu vou ter dificuldade, eu tenho aluno, por exemplo, que fala assim, cara, mas eu só funciono se o professor pegar no pé. Cara, para isso é que o curso tem que ser pensado da forma que a gente vem pensando o curso. O curso não é simplesmente uma videoaula, tá lá escrito as videoaulas, e aí você vai seguir aquela videoaula, né? Não é assim, o curso não é isso. O curso ele tem todo um passo a passo de desenvolvimento. No meu caso, por exemplo, tem o desafio dos 21 dias, e tem outros desafios, né? E tudo que você pode fazer. Então, é isso que eu quero deixar bem nesse momento pincelado, de que a economia do recurso, a economia do tempo, a forma de economia de locomoção, de acomodação, de alimentação, que o Matheus levantou, é uma vantagem absurda dentro do curso, né? E aí a gente pode quebrar e diminuir as barreiras de espaços temporais com isso, né? Então vai ampliar, e a internet é isso, né? É a ampliação da oferta, né? Porque nós podemos... Imagina você tá aí em São Paulo e beleza, você tem grandes músicos de São Paulo. Mas pode ser que você tenha grandes músicos, mas será que são realmente grandes professores? Se você tem dúvida disso, você volta lá no nosso primeiro podcast, a gente falou sobre estudo, sobre como estudar, e a gente falou um pouco sobre isso, né? Então, assim, se você tem dúvida, mas são os mestres, como é que esses caras não vão me ensinar? Cara, esses caras que são tidos como os mestres, às vezes são gênios, esses caras não têm a mesma dificuldade que você tem. Cara, a gente passou por isso, a gente passou por esses problemas, e a gente consegue verificar e acolher, sabe, agregar o valor da formação para uma vida não só de um profissional, mas do estudante,
Mas e assim, a nível de graduação, porque nós fizemos graduação, pós-graduação, eu estou terminando agora uma pós-graduação em educação, então sempre buscando evoluir nesse sentido, né? Tô fazendo um curso agora também, para quem não sabe, eu também dou aula no município. Então sempre tentando trazer não só as nossas experiências, mas também os estudos que a gente pode trazer, né? E são as oportunidades que vão surgir para as pessoas que, se você está em São Paulo, no Rio, enfim, no Pará, o link é do Pará, vamos falar do Pará também, né? Enfim, do Rio Grande do Sul. Teve um cara outro dia que me mandou uma mensagem que era do Rio Grande do Sul. Acho que, se eu não me engano, ele entrou no Telegram, não sei agora, não sei, enfim, mas é isso. Vou deixar vocês falarem mais um pouco das vantagens que vocês acham. Se quiser puxar outra vantagem, que outra vantagem que vocês pensam aí? Vamos lá. Cara, eu vejo uma vantagem que é o seguinte: possibilidade de você rever as aulas 10, 15, 20, velho. que for necessário, sabe? Deixa eu só falar. Mano, que é isso? Sensacional isso, sensacional. Sensacional, velho. Uma das coisas mais sensacionais, porque, olha, quando a gente está fazendo aula, muitas vezes é presencial, e você não entende, o professor às vezes vai lá e explica 2, explica 3, explica 4, daqui a pouco, se você realmente, dependendo do tipo de personalidade da pessoa, daqui a pouco ele tá com vergonha de falar, pô, eu não entendi. Aí você entendeu? Eu não entendi. Saca? Então, assim, essa possibilidade de rever as aulas, isso é simplesmente fantástico, sabe? Por quê? Porque, assim, você vê o quanto que é importante essa questão da visualização, sabe? A gente tá estudando, a gente tá vendo, inclusive nos livros que a gente tá lendo, o quão é importante essa questão da visualização. Isso era uma coisa que eu até conversei, a gente estava conversando com o Lucão hoje, eu falei assim, bicho, isso é uma coisa que eu já fazia desde a minha adolescência, né? E hoje em dia cria um pouco mais de consciência nesse sentido, que é visualização, né? E o quão as pessoas dão valor a isso, sabe? Sim. E a possibilidade de você rever uma aula, de você ver a pessoa explicando aquilo novamente, e seja isso daqui um mês que você vai rever de novo a mesma aula, uma das coisas que eu mais aprendi, o Lucão falou logo agora há pouco que o cérebro faz conexões, e realmente o cérebro faz conexões. Então, se você está estudando, se você está naquele ponto onde você está sempre buscando evolução, onde você está estudando, onde você está fazendo o passo a passo que realmente foi pensado para o seu desenvolvimento, e daqui a um mês você volta e revê uma aula, cara, às vezes, naquela aula que você reveu, só pelo fato do seu cérebro ter feito novas conexões, seu cérebro ter assimilado novos conteúdos, às vezes tem uma sacada mágica ali que você começa a perceber no momento em que você revê a aula, saca? Então, para mim, eu acho super importante esse lance de você ter a flexibilidade de rever a aula quantas vezes forem necessárias, saca? Eu já perdi a conta de muitas vezes quando eu quis rever algum vídeo, sabe? Algum vídeo de que, às vezes, estou assistindo um saxofonista e acho bastante interessante o tema, a forma do improviso, ou alguma coisa específica que ele faz. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu voltei, né, para ver esse mesmo vídeo, e todas as vezes que eu vi eu tinha uma percepção diferente, meu cérebro fazia umas conexões diferentes, saca? Eu percebia elementos novos, e isso a gente não pode se enganar, o nosso cérebro está o tempo inteiro, né, tendo contato, está o tempo inteiro fazendo novas conexões, está o tempo inteiro assimilando conteúdos novos, né? E a gente não pode se enganar. Cara, daqui a pouco você começa a perceber as coisas, você começa a perceber a cereja do bolo que você não estava vendo, né? Então, essa possibilidade de repetição, assim, para mim, é um outro ponto super importante, né? Eu não sei o que vocês pensam, eu vou deixar vocês falar um pouco, mas, assim, para mim é um ponto bastante interessante. Como é que é sua, Matheus? Sim, não, é ótimo, né? Isso é uma das vantagens, né? Mais uma das vantagens. Outro ponto, se vou levantar outro ponto que eu acho super interessante também, né, do ensino online, é que, meio que puxando também o que o Lucão já tinha falado aí sobre distâncias, né? Que a gente não tem mais essa barreira de distância no ensino online. E isso também me chama atenção, por quê? Porque você meio que pode procurar o professor ideal, né? A linha de raciocínio ideal que você está buscando, que você já tem em mente,
Então, por exemplo, você sabe que, sei lá, tem a escola, alguma escola de guitarra lá em Nova York que você acha fantástica. Você fala assim, porra, queria estudar lá, mas não tem recurso financeiro, não tem tudo isso. Só que o online dos caras, né, da escola, é muito barato, é muito mais em conta. Então, o que acontece? Você tem essa oportunidade de estudar na escola. Ou estudar com algum músico que você, né, sei lá, que a gente admira pra caramba aí, e que praticamente hoje tá todo mundo, né, fazendo, desenvolvendo aulas online e tal. Então, essa barreira não existe mais. E com essa barreira não existindo mais, a gente tem essa liberdade de escolher o professor ideal, né? Então, isso eu acho maravilhoso, porque acaba que, por exemplo, no nosso estado mesmo, a gente sabe que tem uma certa limitação, né, em relação a isso. E eu acredito que em vários lugares do Brasil a gente tem esse problema também de limitação, né, de professores, né, e todos esses problemas que a gente já tem falado aqui de dinheiro, de distâncias, né, talvez você mora de um lado da cidade, a pessoa mora do outro lado da cidade, isso já inviabiliza, né, toda essa questão aí das aulas. Mas essa questão aí de você poder se ligar em alguma, né, alguma linha de raciocínio aí do instrumento, ou sei lá, de utilização de harmonia né, que a gente sempre está buscando, o online eu acho isso fantástico, assim, isso é um divisor de águas para mim, é um negócio que não volta, não tem como voltar mais, isso não volta. Né? Agora com online aí... Deixa eu só aproveitar para falar, só para voltar no lance de poder repetir, sabe? É muito louco, porque teve uma época que não existia esse lance das aulas online, né? Não existia essa possibilidade online e cara, eu venho de uma época que eu sei da dificuldade, voltando lá nas coisas que a gente sempre conversa quando a gente tá offline aí, né? Que nós passamos pelos mesmos problemas que os nossos alunos passam, né? Nós passamos lá atrás, né? Então, assim, o que eu fazia? Eu sabia da dificuldade, né? E eu falava pro meu aluno, olha, cara, eu tenho uma câmerazinha, cara, eu juro pra você, que eu acho que eu tenho a caixa dessa câmera até hoje aqui, bicho. E é antiga, achei, velho. Vou até mostrar, só pra você ter uma ideia, saca só. Olha só, mano. Não, vou mostrar. Será que ela não tá aqui, bicho? Se ela tivesse aqui, eu ia mostrar, mas não vou. Deixa eu tampar a marca aqui que eu não vou fazer a. Propaganda, né? Ah, olha só o tipo da câmera que era, bicho. O que acontece, cara? Eu falava pro meu aluno, ó, bicho, 1970? rapaz, é mais ou menos 30, assim, sabe? 1900 e bolinha. Mas, cara, o que eu fiz, bicho? Eu fazia da forma que eu achava que era interessante pro meu aluno e ele saía daqui muitas vezes satisfeito por poder levar esse material para casa. E essa gravação fazia com que ele olhasse aquilo ali que ele estava fazendo para poder desenvolver. E aí, cara, eu até falando sobre poder rever, cara, esse aluno ele ia poder rever essa aula assim quantas vezes quisesse. Isso é maravilhoso, né? E muitas vezes me pergunta assim, muita gente me pergunta sobre meus cursos, né? Que embora eu vou só um minutinho, por favor. Que apareceu um negócio aqui na tela aqui, mas depois eu corto isso aqui, tá? Então vamos continuar. Então, muita gente tem me perguntado sobre o meu curso, como é que foi, né, essa questão de ter realmente colocado ele como de uma forma online, né? Então, ele é online porque essa decisão de estratégia foi muito pensado nisso, né? Nós acreditamos muito nesse poder digital. E eu tô falando, eu acredito que estou falando por nós três, de verdade, né? Que a gente conversa muito, troca muita ideia e a gente acrescenta muito um para o outro, né? Então, assim, a decisão dessa estratégia foi porque nós acreditamos muito no poder digital e a gente quer fazer com que essas barreiras sejam quebradas, né? Seja ela de estado, de cidade, de país, aonde você está, porque tem muita gente que às vezes pode estar, sei lá, do outro lado do mundo, como eu falei no começo, e na África mesmo. Outro dia eu estava vendo um depoimento de um cara que tem um curso de contrabaixo na internet, e um cara da África, né, de Uganda,
falando, né, que estava muito feliz, que lá ele falava também português e estava muito feliz em poder aprender um pouco da cultura e da música brasileira, né? Então, assim, é nisso que a gente acredita, né? Acredita que na capacidade das pessoas de obter muito mais resultado, né? Claro, focar no objetivo, de poder transformar, o poder transformador que o nosso, não só o conteúdo, mas que também esse programa que é 100% online, que está tirando 100% do poder do digital, sabe? Então, assim, cara, é magnífico, eu fico muito feliz e satisfeito em poder ver que, inclusive, esse podcast, ele agora pode estar rodando o mundo inteiro. Esse é o poder magnífico da internet. Eu sou o mais novo de vocês três, mas aí é o seguinte, eu sou o mais novo dos três. Eu que sou o mais novo, eu posso falar. Vocês já me falaram isso, eu lembro por causa disso, porque vocês me falaram. Mas tinha uma época que você tinha que comprar como se fosse uma propriedade o telefone, né? Então você imagina, para você ligar em outro país era um absurdo, você fazer o DDI, né? Aquele negócio maluco. Hoje você tá com o WhatsApp aqui, cara, você conversa com um cara do outro lado do mundo em milésimos de segundos, assim, de delay. E sem contar a internet, então, cara, você manda um texto aqui, imagina muito antes do que a gente se lembra, da época de telégrafo, a época de correio só, né? Então, assim, é absurdo como a evolução é algo que de verdade veio para ficar e esse trânsito, né, do digital é maravilhoso, né? É isso, sabe? Quer falar? Agora, dando um segmento aí, cara, assim, achei interessante a fala do Lucão aí, mas eu queria voltar um pouco na fala do Matheus, ele quando ele falou essa questão do professor, né, de você ter a possibilidade de você escolher. Eu acho que essa possibilidade de escolha, isso é super interessante, porque uma das coisas que a gente tem que ver é que cada um tem uma visão diferente, né? Então, quando você vai escolher um professor, você tem que escolher alguém que realmente tem uma visão parecida com a sua. Alguém que muitas vezes vai resolver o seu problema, né? E uma das coisas que a gente mais tem que ter cuidado é a questão do respeito, né? Com o profissional que você escolher. Porque, assim, às vezes é muito complicado quando você escolhe um profissional, quando você escolhe um professor, mas você não confia no trabalho da pessoa. E isso, assim, é realmente muito ruim, né? Então, assim, só dando um complemento ao que o Matheus falou, a gente tem essa possibilidade de escolha. A internet está aí, tem cursos online para cima e para baixo, e, assim, a gente tem que saber escolher, mas, antes de tudo, analisar todo um contexto, né? Ter toda uma ideia de como funciona o curso, né, de qual realmente o comprometimento do professor com você, né, se realmente está comprometido com o seu aprendizado, está comprometido com em te dar toda a estrutura que você precise para você aprender, para você evoluir, né? A gente sabe muito bem que tem pessoas, né, tem pessoas e pessoas, ou seja, tem pessoas com personalidades diferentes. Então, o Lucão entende isso, o Matheus entende isso, que a gente não pode, às vezes, preparar uma aula e pensar que muitas vezes o aluno não vai ter uma certa dificuldade, né? E muitas vezes o professor tem que estar ali do lado ali para estar, vamos dizer assim, corrigindo ou te auxiliando nessas dificuldades, né? Às vezes você fala uma frase para uma pessoa entende de um jeito, você fala uma frase, outra pessoa entende de um jeito, e a mesma coisa está relacionada nessa questão do ensino também. Então, esse cuidado, ele tem que ser bastante importante, né? Então, você tem aí várias opções, vários cursos disponíveis, mas, antes de tudo, tem que ter aquela pesquisada, aquela garimpada para realmente saber o quão comprometido, né, o profissional está com o seu aprendizado, né? Só para dar um complemento aí com o que o Matheus tinha falado antes, né? Sem sombra de dúvida. Eu só queria aproveitar esse espaço para lembrar umas coisas que a gente tem de vez em quando que lembrar. Aproveitar para você que está aqui assistindo o nosso podcast, ou você que está ouvindo o nosso podcast nas plataformas aí de streaming, lembrar você que você pode compartilhar, chamar o seu colega aí, né, botar a hashtag Projeto Triunvirato, Projeto Triunvirato, tá? Se tiver dúvida, pode botar aqui nas nossas redes sociais. Lembrando que as nossas redes sociais, a minha é Lucas Ramos Baterista, Instagram, Lincoln, Instagram. Lincoln _ Sax. Matheus.
Matheus Guerra, guitarrista. Todos esse aí é o Instagram e nós três aqui nós temos o nosso Telegram, o Telegram ou o Telegram, tanto faz aí, como vocês preferirem. Nós temos os nossos canais onde a gente fala em conteúdos gratuitos e exclusivos para esses canais. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir no Instagram de cada um, que tem lá o link no Instagram de cada um, é isso? Sim. Lá tá, isso, Linktree lá, né? Então tem lá, só clicar, ser feliz. Exatamente. Lá no meu também tem o podcast. Já para você seguir o podcast, falar para você seguir aí, seja ele em qualquer uma das plataformas streams, tá? E se você tá curtindo aí, compartilha também, se estiver assistindo aqui pelo YouTube, compartilha o vídeo, curta, se inscreva no nosso canal aqui, que vai ajudar ao YouTube entender que o nosso conteúdo ele tem relevância para vocês e vai chegar em algum outro lugar que a gente queira que chegue e que se espalhe todo esse conteúdo. E para você que não tem Telegram, baixe o Telegram aí e você vai ter muito conteúdo bacana lá. E tenha paciência, pelo menos no meu, tenha paciência que a gente está fazendo uma reviravolta aí para de vez em quando colocar, pelo menos uma vez por semana eu estou tentando colocar conteúdo. Às vezes fica corrido, mas sempre tem coisa bacana lá e muita coisa interessante. Eu não podia deixar passar essa oportunidade de falar. Então vai lá, então vamos falar de mais um tópico aí, mais uma coisa que a gente pode falar sobre os cursos online aí. Sim, então vamos lá. Mais um tópico positivo aí, né, do ensino online, eu acho que é a democratização do conteúdo, né, e de, por exemplo, novos ramos aí da educação. Por exemplo, o ensino financeiro. Acredito, né, nós três também, a gente conversa muito sobre isso. E é uma coisa que está revolucionando e com certeza daqui a 20 anos a gente vai ver essa revolução que a internet possibilitou, né, provavelmente. Eu não me lembro de ter, né, muita gente comentando sobre investimento, sobre né, isso de uma maneira democrática, de uma maneira onde qualquer pessoa tenha esse acesso, né, a como investir com facilidade, o que é tesouro direto, né, todos esses assuntos, e isso é acho que uma demonstração do poder da internet. Sim. Mesmo de revolucionar e do tão grande isso porque parece uma coisa pequena, assim, né? Mas a maneira que a gente lida com o dinheiro daqui a 20 anos, eu acredito que essa geração nossa, né, que tá pegando o auge mesmo, assim, talvez, da internet, né, um momento super importante, onde a gente tem conteúdo de graça no Instagram, de todo mundo, de tudo quanto é tipo de assunto. Sim. Onde a gente tem as redes sociais, né, muito fortes, onde qualquer um pode ser um influenciador. Deixa eu só fazer um parênteses no que você está falando, porque muitas vezes o aluno... Aí você continua daí, tá? Porque muitas vezes o aluno vai falar assim, cara, mas eu tô aqui para ouvir de música, o que esse cara tá falando sobre tesouro direto e tal. Cara, é nisso que a gente quer te falar. É que não dá para ser um cara de alta performance, não dá para ter alta performance se você não englobar toda a sua vida dentro do desenvolvimento. Cara, se você não se desenvolver, cara, vai ler um livro. Se você não pensar que você precisa ser um cara melhor no mundo, você precisa parar de jogar lixo na rua, você precisa parar de sei lá, vou falar para os adolescentes assim, você precisa parar de não dar descarga na sua casa, você precisa ajudar sua mãe a lavar a louça, você precisa... Tem um livro que fala assim, como é que você pode ser alguém melhor, né? Levante e arrume sua cama. Então, se você não colocar isso como prioridade, como desenvolvimento pessoal, para você chegar na alta performance, cara, você não está entendendo muito o que todo mundo da alta performance tem falado. E se você tem mais uma dúvida, você vai lá no nosso, que a gente falou um pouco sobre PNL, a gente falou um pouco sobre modelagem, né? Isso foi em qual podcast? Esse foi o segundo? Se eu não me engano, foi o segundo, foi o segundo. Se eu não me engano, foi o segundo, mas eu te falo mais, assim, vai
em todos eles e consuma todos, que você vai entender o que a gente está falando. Mas pode continuar, Matheus, é isso. E já partindo disso, eu vou até... É até legal a gente falar também, que, por exemplo, nessa realidade, não tem como a gente ser músico e não ficar ligado nesses assuntos, né? Sem dúvida. Inclusive, é uma coisa que acontece, por exemplo, se você vê, por exemplo, alguns músicos mais antigos, assim, tem problemas com dinheiro, né? Tem problemas com isso. E isso acontece demais, a gente vê casos disso direto, né? Então, mas por quê? Exatamente porque isso não era de fácil acesso, não era assim, vou investir um dinheiro, né? Não era uma coisa, né, prática, não era assim, a gente não tinha um certo conhecimento disso, né? Era um bicho de 7 cabeças. Então, não só isso, mas, por exemplo, marketing digital, como é que você é músico, você não sabe se portar numa rede social, não tem um conteúdo, não pesquisa sobre isso, não estuda um pouco sobre isso, não consome conteúdo sobre isso, mesmo que você não pode ser, né, um músico atuante aí online, mas você tem que consumir conteúdo disso para ter uma certa evolução. E é muito difícil da gente... Eu não chego hoje à vida do músico, mas sem online, sem estar presente no online, sem estar trabalhando, sem estar mostrando a cara, porque antes, por exemplo, a gente ia nas canjas, e ainda acontece, eu ainda vou em canja, todo mundo que vai, né, canja, para quem não, acho que todo mundo sabe o que é canja, mas você chegar no show de um amigo e tocar... Não é canja de galinha não, galera, né? O Matheus vai explicar aí. Exatamente, você ir num show, né, e tocar uma, 2 músicas aí de participação. Sim, mostrar o seu trabalho, né? Exatamente. Hoje a gente pode fazer isso, você grava, né, uma música, deixa rodando no Instagram, e aí, é uma canja que vai alcançar quantas pessoas ali no celular? O cara tá ali mexendo ali, descendo o feed, entendeu? Então é uma maneira de se mostrar pro mundo que sem isso a gente não consegue trabalhar mais, a gente consegue mostrar a nossa cara, a gente mostra a cara para 20 pessoas, sei lá, para quantas pessoas a gente está tocando ali numa noite, né, ou em alguma apresentação, alguma coisa desse tipo. Mas na internet, se a gente grava aquela apresentação que você está tocando ali para 20 pessoas, pode alcançar valores, né, de pessoas aí limitados. Então já é uma questão de que o músico, a gente não tem como. Essa questão do conteúdo democrático, a gente tem que absorver e pensar sempre no desenvolvimento, né, como pessoa, como profissional, como ser humano. E a internet está aí exatamente para evoluir a gente nesse aspecto, né? Que é fundamental, é super importante e é maravilhoso, mais uma vez. E não dá para separar, e não dá só isso aqui, só vou acrescentar isso aqui, você pode falar aí. E não dá para separar não só o desenvolvimento do músico, mas o homem moderno, né? Nós vivemos em uma era moderna e nós precisamos entender, cara, que não dá para desenvolver se você não compreender de fato o que o mundo exige, né? Nós estamos vivendo uma era, na verdade, uma era pós-moderna, né? Do século XXI. Que, cara, ou você vai se adaptar ou o mundo vai engolir você. Mas vai lá, Lincoln, eu não queria te atrapalhar, era só completar isso aí. Cara, eu vi o que o Matheus falou, que você falou assim, é uma coisa assim que eu concordo plenamente, né? Quando a gente pensa, concluindo um pouco do seu raciocínio anterior, quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, cara, é difícil você pensar que você só precisa desenvolver em uma única área, né? E a gente é um todo, né? Então não tem como. Aqui a gente está falando de aulas online, às vezes de desenvolvimento no seu instrumento, mas não tem como se pensar que você vai desenvolver no seu instrumento se você não tem um bom desenvolvimento nas outras áreas, né? E quando você pega e fala um pouco do que o Matheus falou sobre essa questão da democratização do ensino, e fala um pouco dessa questão do mercado financeiro, de como essas questões financeiras hoje são colocadas de forma clara, de maneira fácil, né? E isso chega para as pessoas, isso muda completamente a realidade das pessoas. Então, talvez aqui a gente está aqui hoje aqui na nossa idade aqui, daqui a 20 anos a gente vai ver uma outra realidade, um contexto de realidade completamente diferente do Brasil, né? Então, assim, essa questão da democratização, de como o conteúdo chega até as pessoas, mudou com a internet, e querendo ou não, a gente vai ver essas melhoras, todo esse conceito, a mudança de conceito que há muitos anos, mas isso aí já tem mudado a vida de algumas pessoas, né? Talvez alguém que esteja assistindo essa live aqui, quando o Matheus puxou lá do mercado financeiro ali, já se viu na situação de que há 3 anos atrás
você não sabia nem o que era Tesouro Selic, né? E hoje você sabe, daqui 3 anos atrás você não sabia, ou até 4 anos atrás você não sabia nem o que era ser trader na Bolsa de Valores, e hoje em dia talvez você já sabe, talvez você já até experimentou, né? Por quê? Porque justamente essa questão do ensino está chegando em tudo quanto é lugar e a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. A gente precisa realmente trabalhar nesse sentido, a gente precisa realmente aprender cada vez mais e estar desenvolvendo com isso, né? Aproveitando e como o pessoal do mercado financeiro costuma utilizar um termo bastante interessante, está surfando a onda, né? Está surfando essa onda que está vindo aí, né? E que na verdade está vindo, não. A onda já está aí, né? Você vai pegar a onda, já vai estar surfando. A galera do surf fala, a galera do surf fala, vamos hypar, né? Vamos hypar. Tá em cima da onda do outro, né? Vamos hypar. Massa. Mas é isso, né? Então, essa questão de você ter esse contato com o ensino, cara, mudou completamente. A gente precisa se adaptar a isso, né? E o ser humano, eu acho que é isso. O ser humano, cara, é um dos que mais consegue se adaptar às realidades e muitas vezes até a gente fica um pouco meio resistente a algumas coisas. Mas, cara, é aquele negócio, né? O experimentar o novo, né? O ter aquela curiosidade de saber como funciona o novo, do experimentar, isso é super importante, tanto para a gente quanto para a nossa vida, né? E assim, voltando a repetir, para não ser muito repetitivo o que eu vou falar, mas assim, cara, se pensa em desenvolvimento pessoal, se você pensa em desenvolver um instrumento, se você pensa em desenvolver em alguma área da sua vida, não dá para você pensar nela isoladamente. Você precisa pensar em desenvolver você, porque o resto vem com o tempo, né? Então, eu acho que é super importante quando a gente fala disso, né? Sem dúvida. Eu já queria, assim, concordo plenamente com o que você falou. E eu só queria já puxar fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que quando eu fiz o lançamento, né? E depois eu queria falar, inclusive, o porquê de lançamento. Tem tantas perguntas que a gente pode responder aqui, que acho que esse é o nosso papel, né? Responder, fazer o FAQ, né? Do que nós fazemos também, que é as perguntas frequentes, né? E responder isso de uma forma para auxiliar do porquê que ele da pessoa vai desenvolver e vai escolher também um online, né? E assim, entenda que existe o online, também existe o presencial, e tá tudo certo com isso. Tem gente que vai falar assim, cara, não interessa, eu vou pagar R$1 milhão no curso, porque eu quero o cara com aquele tempo para mim e que ele faça especificamente comigo o que eu quero que desenvolva. Mas a pergunta, se vocês já escutaram isso, a pergunta então presta atenção, a pergunta vocês já escutaram a pergunta assim, ó, o online, será que o online é mesmo para mim? Essa é a pergunta que eu mais escutei. E muita gente fala assim, cara, mas eu acho que o online não é para mim. Vou te falar, pessoas com mais de 40 anos geralmente falam assim, cara, eu tenho um problema com tecnologia. E será que o online é para mim? Eu vou já aproveitar que eu já fiz a pergunta, vocês vão falar, mas já vou responder o que eu penso, que geralmente eu respondo, tá? Porque para mim a vida ela é feita de evolução do primeiro ao último dia, do seu primeiro suspiro até o seu último suspiro, né? São experiências e a gente vai experienciar a vida e experimentar coisas novas o tempo inteiro, né? Então eu tenho dito que o online é para todo mundo. Eu tenho uma frase que é do jiu-jitsu, que eu acho que até já falei em outro podcast, mas encaixa perfeitamente, que o online é para todo mundo, mas nem todo mundo realmente é para o online. Eu acredito nisso também. Mas eu vou te falar por que eu penso que é isso. Cara, às vezes você vai pensar assim, cara, mas quer saber? Acho que é porque eu tenho problema com tecnologia. Deixa eu te falar. A primeira coisa que eu digo para meus alunos, você não vai... O online, ele parece ser muito frio, né? Para quem não entende o online, parece que é uma frieza, né? Não, tô lidando com uma máquina. Cara, não é uma máquina. Existe um outro ser aqui que está tendo uma dinâmica de gravação e está fazendo tudo pensando no desenvolvimento do indivíduo. Então, assim, você está lidando com um outro indivíduo aqui do outro lado também. Então, você não está falando com uma máquina, né? Outra coisa, o conteúdo, ele vai permear aquilo que a gente consegue entender que é um passo a passo. E, claro,
sem sombra de dúvida. Ele é comprovado, senão ele não estaria sendo gravado. Não daria para gravar uma coisa que não é comprovado, né? Então, mas eu tenho um problema com tecnologia. Cara, todos nós temos problema com tecnologia. Eu pelo menos não fui o cara que desenvolveu essa internet aqui. Eu não inventei internet. Então todo mundo vai ter um pouco de dificuldade com a tecnologia. E a internet, ela mesmo pode te ensinar como lidar com esses problemas. Por isso o meu curso, o do Matheus também, acho que o do Lincoln também vai estar, tá na Hotmart. Porque é uma plataforma onde a gente tem facilidade da navegação do aluno, a facilidade de como chegar, né? Porque através de links você já chega muito fácil. Então você vai clicar... É um passo a passo mesmo, tá ali muito no rosto, né, da página. Então você vai clicar ali, é aula por aula, tá bem simples, voltou, vai fazendo. Eu tenho uma aula que eu falo sobre como desenvolver mais rápido através de vídeo. Então é tudo muito explicado. Então acho que para quem não é a tecnologia não é para ele, né? Literalmente para quem não tem internet. Eu acho que nesse mundo pós-moderno, no século XXI, acho que 99,99.99999, mais um pouco de 9, tem internet. Então, assim, é difícil você ser essa pessoa que não é para essa tecnologia. É isso que eu penso. Mas o que vocês pensam sobre isso? Você pode só repetir a pergunta aí que eu já vou mandar logo em seguida. Sim, vou falar. Se você, que na verdade são duas aí, né? Se você já ouviu alguém falando isso, e a pergunta que eles fazem, será que o online é mesmo para mim? Cara, é o seguinte, eu nunca tive contato, para ser bem sincero, nunca tive contato com uma pergunta dessa. Mas eu, às vezes, vejo muita resistência das pessoas com o novo, né? É difícil você aceitar o novo, né? Então, quando a gente pensa, às vezes, em online, que é um negócio que tem algum tempo que está aí, mas agora que está nessa questão de divulgação, que está muito mais claro para as pessoas, eu vejo muito disso, saca? As pessoas, às vezes, elas têm umas certas resistências, né? Tem uma certa resistência. E uma das coisas que eu gosto mais de falar para as pessoas é o seguinte, cara... Às vezes as pessoas elas se limitam, né? A pessoa acha que porque é mais velha, porque tem idade, não, a tecnologia não é para mim, ou eu não quero ter contato com a tecnologia. Cara, na sua idade você pode aprender o que você quiser, né? Basta você ter essa questão dessa força de vontade. Tem força de vontade? Você quer aprender? Você vai conseguir aprender, né? E assim, e uma coisa interessante é que você acorda todos os dias tendo a possibilidade de aprender algo novo. Você acorda todos os dias. Se você abrir o seu olho pela manhã, é mais uma oportunidade, né? Eu sou evangélico, então que Deus está te dando de você aprender algo novo, de fazer algo novo, de você fazer o que você quiser, né? Então, assim, a gente tem a inteligência para realmente aprender, seja o que a gente quiser. Então, eu gosto de pensar muito disso, independente da idade, né? Porque as pessoas, às vezes, se limitam por causa de idade, né? Isso é até... É difícil você tirar alguns dogmas que as pessoas criam com o tempo, né? Mas eu penso muito disso, né? Essa resistência, cara, você precisa experimentar o novo, você precisa experimentar, você precisa ir lá ver o que é que tem de interessante, né? Qual foi a segunda pergunta mesmo, Lucão, que eu tô falando aqui? Não foi exatamente isso. Se você teve experiência de alguém te perguntar isso, e se você... o que você falaria para essa pessoa, né, que perguntou isso, né? O online. Será que o online é mesmo? Para mim é isso. Cara, eu queria falar o seguinte, para concluir, se o online realmente é para você, cara, o online é para todo mundo. Para todo mundo, sabe? A gente não pode se limitar, a gente não pode. Cara, acho que uma dica que eu posso te dar hoje é falar o seguinte, não se limite. Para você, o céu é o limite. Entendeu? Se você está em busca de conhecimento, se você quer aprender coisas novas, o céu é o limite, sabe? Vai, simplesmente só vai, sabe? E o curso online, muitas vezes, possa ser que realmente tem pessoas que vão lá, experimente e não goste. Eu acho que isso é mais um traço de personalidade, que a gente, inclusive, até falou aqui do longo desse vídeo, o traço de personalidade de cada um,
né, de como você se sente assistindo, de como você se adapta a todo esse conteúdo. Mas, para mim, o online é para todo mundo, né, para todo mundo que tem interesse em aprender, para todo mundo que realmente está em busca de conhecimento. Online é para todo mundo. E independente de idade, independente de qualquer circunstância que aconteça, né? A não ser que você fale para mim, fala assim, pô, aqui na minha cidade a internet é muito ruim, o sinal é muito fraco, eu não consigo ter contato, e realmente é uma questão de limitação, não sua, mas uma questão de limitação por um fator externo, né? Que às vezes foge do seu controle. Mas se você tem uma internet boa, se você tem hoje em dia, as pessoas aí têm smartphones, não tem smartphone, tem computador, né? Então, assim, se às vezes não tem computador, tem tablet. Então, com todos esses aparelhos aí, esses gadgets aí, né, você consegue ter acesso à sua aula online. Então, cara, para mim, aula online é para todo mundo, né? E acho que é isso. Vamos lá, Matheus. Bom demais. Responde como é que é a sua experiência com isso, você já ouviu, né? Será que o online é para mim? E o que você falaria para essa pessoa que está falando com essa objeção, né? Essa objeção, sim. Eu já ouvi isso, sim. Acho que é uma objeção, né? Isso, na verdade, é exatamente isso. É uma objeção que eu acredito que é muito comum para quem trabalha com ensino online, né? E eu meio que concordo com o Lincoln em muita coisa. Eu acho que tem a ver com personalidades, né? Tem a ver com essas questões externas, que também, né, não é todo mundo provavelmente também vai ter acesso a isso, né? Internet boa, enfim. Um outro problema que eu vejo que as pessoas, com esse advento também do online, do conteúdo, tem gente que está muito ansiosa, assim. Então, por exemplo, às vezes eu tenho percebido isso até nos cursos. A pessoa vai lá, compra o curso, ela começa a estudar, aí você vê que o progresso dela não anda, né, nos vídeos. Fica, por exemplo, uma semana, né, uma semana e meia sem ver um vídeo, aí você tem que ir lá chamar atenção. Ô, e aí, vamos, né? Vambora, pega no tranco e estuda e tal, né? Mas por quê? Exatamente por essa questão de ver lá um módulo, um monte de aula, um monte de coisa, já, nossa, vou ter que estudar isso aqui tudo. Nossa, isso aqui é, né, tem que desenvolver, tem que estudar com calma, tem que trabalhar nessas questões. Outra coisa é a questão do vídeo, a questão exatamente do vídeo. Porque essas pessoas, tem pessoas ansiosas até com vídeo, né? Tá vendo o vídeo, 10 minutos. Nossa, tem 10 minutos o vídeo. Caramba, 10 minutos. Só que ele não pensa, pô, se eu tivesse na aula presencial, eu ia ficar 1 hora com o cara falando, entendeu? No mínimo, né? 50 minutos, 1 hora. E, né, ali com a gente trocando ideia e passando, né, conteúdo do mesmo jeito, só que é 50 minutos na aula presencial. Ou seja, você tem essa opção, né, de dividir por capítulos, né, digamos assim, e para ser um conteúdo mais leve, né? O grande problema que eu vejo em relação a isso é que as pessoas elas querem um vídeo, elas têm problema em assistir um vídeo inteiro, por exemplo, de 15 minutos e absorver todo o conteúdo, né? Dispersa, enfim, alguma coisa assim. E também, talvez, pela falta de treino mesmo em ver esse tipo de conteúdo, né? Talvez um conteúdo raiz, pegar um conteúdo raiz, né, e assistir ele. Falta mesmo de treino, porque querendo ou não, como isso é uma coisa também nova, né, de conteúdo raiz, né, de muita coisa assim, em vídeo, as pessoas talvez ainda não se acostumaram com isso, mas isso é uma questão que, né, o Lincoln também falou, a gente tem que estar sempre aberto ao novo e estar convivendo com essas novas práticas né, e conhecer e melhorando essas questões aí de concentração. Isso vai chegar, isso uma hora chega. Né? A mesma coisa, eu acho que funciona com leitura e com todas essas questões. E querendo ou não, outra coisa que eu também vejo de empecilho, né, de barreira que às vezes a gente tem, isso aconteceu até esses dias. Um aluno me ligou, Matheus, quero pegar aula com você e tal. Aí eu, não, beleza, né, vamos fechar. Fechamos a aula e tal. Aí eu dei essa opção para ele. Eu falei, ó, tem um curso online, né, talvez vai sair mais em conta para você. Até pela, né, a correria que eu tô, a correria que, né, que a gente tá também, de questão de, né, de talvez poupar tempo até para produzir conteúdo e tal, essas coisas. E aí a primeira coisa que ele falou foi assim, mas eu gosto de estar ali, sabe, eu gosto do presencial, eu gosto de estar mesmo, né, aprendendo ali, no mesmo lugar e tal. Então ainda tem essas pessoas também que tem essa
personalidade, assim, de querer mesmo, né, que você tá ali na mesma sala, de estar desenvolvendo, né, de estar aprendendo ali com você mesmo no ao vivo, assim, né, na mesma sala e tudo. E talvez por essa falta de não se abrir ao novo também, né, experimentar essa aula online. Porque muitas vezes a galera acha que a gente, assim, pô, tá dando aula online, então é uma sequência de videoaulas, né, com passos a passos e morreu aí. Né? E eu não vou ter nenhum contato mais com a pessoa, ou eu não vou ter um mentor, né, alguém ali enchendo o saco, né, em cima. Galera, é a mesma coisa. A diferença é que você vai ficar da sua casa, né, os vídeos já estão gravados, e você vai ter acesso ao professor quando você quiser. Tá com dúvida, manda a dúvida. Eu trabalho assim, você tá com dúvida, manda a dúvida para mim. Ah, manda um vídeo tocando, deixa eu ver como é que você tá, né? Deixa eu te ajudar para melhorar essas questões. Então é assim, a aula online é isso, não tem, sabe, não tem um certo dogma, né? Uns detalhes assim que todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças. É uma coisa simples, você vai entrar no Hotmart ali, vai ter todo o acesso a todos os módulos do curso, assiste um vídeo, estuda o vídeo, desenvolve o vídeo, depois vai para outro vídeo. É assim que funciona. Tá com dúvida, manda mensagem pro professor, né? Pergunta no grupo de alunos se mais alguém tem a dúvida que você tá. Enfim, é assim que funciona. Você vai conhecer alunos, você vai estar como se fosse numa classe, o que também é legal. Né? Assim, tem um vídeo tocando, solta lá no grupo também. Né? Então a gente vocês vão fazer amizade com a galera que está no curso também. Então, assim, é super bacana. Né? Não tem. É se abrir para o novo, é experimentar. E acostumar que, assim, esse é o futuro. Eu não enxergo de outro jeito. Acho que daqui a 20 anos isso vai ser, sabe, isso vai piorar, né, substancialmente falando, mas isso é evolução. Essa é a evolução. Fantástico, fantástico. Só para falar uma parada do Matheus para concluir, quando ele falou assim que essa questão que você entra numa comunidade onde tem pessoas tocando, onde tem pessoas, eu costumo falar que onde tem pessoas com o mesmo propósito, né? E isso é super importante quando você pensa em trabalhar o seu desenvolvimento, né? Por quê? Porque se você está do lado de pessoas que estão no mesmo propósito que você, é muito mais fácil você seguir, né? E muitas vezes, quando a gente pensa nessa questão, acho que tem um ponto positivo em relação da aula online, porque, cara, a pessoa ela tá ali pagando para ter uma aula e muitas vezes ela está buscando o mesmo desenvolvimento que você, né? Então você entra numa comunidade onde tem, no caso, o curso do Lucas, só baterista, o curso do Matheus, só guitarrista, no meu curso, só saxofonistas, onde você tem pessoas que realmente estão buscando desenvolvimento igual você. Então, quando você, basicamente, está ali, eu vou falar, você não está vendo a pessoa, você não tem contato, mas só o fato de você estar numa comunidade, onde as pessoas estão ali com o mesmo propósito, e isso acaba animando você a estudar um pouco mais. Né? Talvez esse seja um ponto assim que a gente possa falar que seja um ponto positivo em relação a essa questão de estudar presencial, porque às vezes no presencial você tem contato ali com a turma, você tem um contato com todas as pessoas ali, mas muitas vezes você se depara com gente que está ali do seu lado que realmente não quer aprender, que está ali só para passar o tempo, saca? E isso realmente é prejudicial, né? Eu falo isso porque, assim, dou aula de teoria, né, para a turma, e, cara, eu vejo muito disso, né? Gente que está realmente comprometida, gente que quer aprender, muitas vezes do lado de quem não quer aprender. E assim, a gente precisa sempre, a gente não pode ser ingênuo. Um vai influenciar o outro. E aí vem aquela questão, quem vai influenciar quem? Né? Não tem como você virar para mim e falar assim, Lincoln, lógico, o que está interessado vai influenciar aquele que não está. Cara, as coisas não são bem assim. E infelizmente, quem pensa desse jeito, muitas vezes é aquele que se deixa ser influenciado pelo lado ruim. Né? Então, assim, eu acho bastante interessante quando o Matheus falou desse negócio da comunidade, né? Eu acho bem interessante isso, né? Estar do lado de pessoas que estão no mesmo propósito, estão realmente buscando evoluir, que realmente quer aprender o instrumento, que realmente quer aprender a tocar. Isso, vamos dizer assim, um animando o outro a fazer, a seguir, né? É isso. Até já chegamos talvez no próximo ponto, que talvez pode ser uma pergunta que muita gente vem fazendo. Depois vou segurar a próxima aqui, mas já vou falar sobre isso só para a gente falar, aproveitar que você falou de comunidade, né? Porque é aquilo que o pessoal tem falado muito, cara, que é o que eu falei agora, né? Cara,
será que online eu vou estar sozinho, né? A pessoa tem medo de se sentir sozinho, né? E o Pedro Sobral, que é um cara sensacional, vem dizendo muito sobre isso, né? O poder da comunidade, né? O poder de se fazer parte de um todo, né? De ter fazer a conquista do pertencimento, de pertencer, desculpa, a alguma comunidade que possa desenvolver algo que faça todo sentido para uma comunidade, né? E aí o desenvolvimento dentro da comunidade é isso mesmo, né? E muitas vezes a gente falou isso no nosso segundo podcast sobre o poder, sobre aprender com o erro, né? Sobre o erro não se tornar uma maldição para você. Então é isso. A comunidade ela vai, você vai aprender com o erro do próximo, o próximo vai aprender com o seu erro. É o desenvolvimento um do outro, é o desenvolvimento daquilo que a gente quer e fazer parte de uma comunidade é muito isso, né? É poder desenvolver. Então a pergunta vou me sentir sozinho, né? Vou me sentir falando com uma máquina? Eu já acredito que o Lincoln já até respondeu. Eu falo da mesma forma, acredito que não e que esse poder de fazer, de pertencer é o que vai ficar mesmo assim no indivíduo, né? Sim. O que vocês acham aí? Exatamente isso. Né? Cara, total. Eu, inclusive, até já nem sabia que você ia mandar essa pergunta aí, já acabei mandando uma resposta que vai um pouco nessa linha, né? Mas, cara, é realmente isso aí, né? Quando você participa de uma comunidade, quando você tá ao lado de pessoas que realmente estão buscando evoluir, é muito mais fácil você seguir seu caminho do que quando você pensa que você tá sozinho, né? E isso é ruim, porque, cara, não é sempre porque você está fazendo presencial que você vai estar rodeado de pessoas, mesmo assim você vai se sentir sozinho. Então, assim, isso é mais uma questão de quando eu vejo assim, a gente fazendo esse tipo de pergunta, é mais uma questão de você estar do lado de pessoas que estão no mesmo propósito. Ou seja, quando você pensa em uma comunidade, você está pensando em uma comunidade de pessoas que estão no mesmo ponto que você. Né, de pessoas, no meu caso, que estão realmente querendo aprender saxofone. Então, você vai ter contato com pessoas que estão querendo aprender saxofone. Você não vai ter contato com gente que quer aprender outra coisa. Com gente que está interessada em outra coisa. E isso é mais fácil você seguir, isso é mais fácil você querer estudar, né? A gente sabe, cara, não dá para andar sozinho. O ser humano não foi feito para andar sozinho. Isso aí você vai, se você for pesquisar, se você for estudar, você vai observar isso. O ser humano não foi feito para andar sozinho. E é muito mais fácil quando você está numa comunidade, né, e você vê as pessoas fazendo, e aí você sente aquela necessidade de fazer também, e isso é legal, sabe? Isso é bacana, né? Porque um consegue ir motivando o outro, né? Então, muitas vezes, assim, até a gente pode pensar, não sei, chega a ser uma comunidade, mas às vezes, quando eu e o Lucas Matheus a gente senta para conversar, é aquele negócio assim, às vezes um motivando o outro numa ideia que teve, né? E isso é mais fácil você colocar as coisas em prática, você colocar realmente aquilo que você está pensando, aquilo que você quer em prática, né? E você está do lado de pessoas que realmente estão fazendo a mesma coisa que você está do lado de pessoas que realmente estão ali no mesmo propósito, cara, é muito mais fácil você seguir, é muito mais fácil você dar um passo para frente, porque quando vier, vamos dizer assim, nossa, eu estou me sentindo desmotivado, cara, vai ter alguém que vai chegar e falar assim, ô, cadê? O que aconteceu aí? Vamos lá, vamos fazer. Né? E não fica só aquela questão a cargo do professor, porque às vezes a gente, quando professor, você chega com o aluno mesmo e fala assim, oh, vamos lá. Mas é totalmente diferente quando chega um, chega dois, chega três, né? E assim, a gente não pode ser ingênuo também de pensar que, não vou me sentir motivado 100% do tempo. Cara, se você se moldar, né? Tem um vídeo que o Lucão fala sobre PNL lá nos vídeos anteriores. Se você se moldar, você consegue, né? Você consegue dar vamos dizer assim, ir para outro rumo, você consegue se controlar nesse ponto. Mas até você chegar nesse ponto, eu acredito que você realmente precisa ter pessoas boas do seu lado, pessoas que vão realmente te animar naquilo que você está fazendo. É isso. Aproveitar com chave de ouro? Não, tem mais um pedacinho. Tem mais aí? Tem mais um pedacinho, vamos lá. É porque tem mais uma objeção, que essa objeção acho que faz parte de todo
acho que todo mundo que vai comprar um curso online, que vai comprar um curso, enfim, um curso de qualquer maneira, é o seguinte, duas coisas, na verdade são duas coisas, tá? A primeira é, todos nós deixamos bem claro que se você está testando o curso e aí é uma objeção que é real, né? Às vezes a gente tá falando que o cara tem que fazer o que o cara não tem que fazer e de repente o cara fala, cara, o curso realmente não é para mim, achei que era para mim, testei o curso e que não era para mim. O meu curso tem aí 7 dias para pro cara desistir do curso. Ele, cara, não foi legal para ele, de alguma maneira ele viu que não era, ou não é o momento, ou não é para, enfim, não interessa o porquê, o motivo, a gente não pergunta o motivo, a gente simplesmente devolve todo o dinheiro. Então, assim, é aberto para experimentação, cara. Você vai experimentar, vai ter a experiência de ver se a plataforma é para você, se aquele curso é para você, se a linguagem é para você, e sai experimentando, cara. Porque a política que a gente adota aqui é que sem pergunta, sem objeção, sem ficar rodeando, sem tentar falar, não, sabe aquelas coisas de telemarketing, cara, não, mas por que o senhor está querendo desistir do não sei o que, sabe essas Tem coisas... um todo de 60% para você. Sabe, não é essa coisa chata de telemarketing, não tem pegadinha, cara, não gostou, dentro de 7 dias, seu dinheiro de volta. Como é que é para vocês, assim, essa questão de desistir e tal, né? Que isso pode acontecer. Eu acho que essa questão da desistência é isso aí que você falou, saca? A pessoa tem um tempo para testar, a pessoa tem um tempo para verificar se realmente aquilo era para ela. Eu acho que também tem aquele tempo que eu gosto muito de falar assim, que para você ver se a visão do profissional é um pouco a sua visão, se consegue te atender, se é a expectativa que você quer, sabe? E uma das coisas que eu considero mais importante, assim, que até eu falo, assim, até às vezes posso até me tornar repetitivo algumas vezes, mas, cara, você precisa ver uma coisa, você tem respeito pelo profissional que você escolheu para ser seu mentor? Você tem respeito? Você foi lá, testou o curso, percebeu, cara, eu respeito esse cara pelo que ele fala, eu acho que esse cara tem uma visão bastante interessante, então eu tenho um respeito. Cara, você tem um respeito? Vai, mete a cara. Se você falar assim, poxa, eu não consigo respeitar esse cara porque eu não consigo acreditar no que ele fala, eu acho que realmente você está no curso errado, você está no lugar errado, que você tem que ir para outro rumo, sabe? Porque, assim, uma das coisas, às vezes eu até falo assim, respeito, pode até me tornar repetitivo, mas, cara, se você não respeita o trabalho do outro e você tem todo o direito, né? Que às vezes, muitas vezes você não gostar, você não se identificar com a linguagem, não se identificar com qualquer coisa. Mas, cara, se você viu que você não tem respeito, eu acho que você está no lugar errado. Entendeu? E aí é o ponto que você realmente tem que falar assim, pô, peguei meu banquinho e saí de mansinho, sabe? Então, eu acho que é o ponto aí. Essa questão do teste é isso. É o período que você tem para você verificar se a linguagem do profissional te atende, se a forma de como o curso, né, é desenvolvido te atende, você tem um tempo para você verificar todos esses detalhes, assim, até você se sentir confortável, né? Porque, assim, aquela questão, cara, às vezes quando você entra num plano, e muitas vezes até eu falo assim, porque, assim, até falando aqui, nem sei se poderia falar isso, mas, assim, direto eu recebo ligação do telemarketing da Oi o tempo inteiro na semana. Eu não sei vocês, mas toda semana, oi, seu Marcos, tudo bem? Aqui estamos aqui. E fala aquelas coisas. Mas, cara, eu vou entrar num lugar onde se eu falar sim agora, eu já me casei com a Oi, com um plano que ela está querendo me vender, sabe? E aí, se eu quiser daqui cancelar... Não vamos falar a empresa, que senão a gente pode ser até processado depois. Opa. Depois vou ter que colocar um mutezinho no áudio aqui. Mas assim, eu já me casei com a empresa, sabe? E eu acho que quando você tem esse tempo para testar, é justamente isso. Você não se casou com ninguém. Você tá ali testando, você tem um tempo para você decidir se realmente aquilo vai ser interessante para você, aquilo vai fazer parte de uma história importante que você está querendo construir. Porque se você
entrou numa aula online, ou se você começou a fazer aula, a partir daquele ponto eu costumo dizer que você está construindo uma nova história para a sua vida. A partir daquele ponto ele está acrescentando alguma coisa na sua vida que talvez daqui 15 anos, ou talvez daqui 10 anos, você vai falar para os seus filhos, você vai falar para os seus netos que, pô, em tal ano eu comecei a fazer aula. Então, assim, faz parte da sua vida. Então, cara, você tem um tempo para você testar e você ver se realmente é interessante para você. Eu acho que isso é fantástico, sabe? E você também ter aquela segurança de que ninguém vai ficar te fazendo perguntas chatas, ninguém vai querer que você fique sem que você queira, né? É uma questão sua, é uma decisão simples, puramente sua. E eu falo isso que, enquanto cliente, eu me sinto super confortável quando eu tenho a opção de escolher se eu quero ficar ou se ou eu quero ir embora, sabe? E quando eu tenho essa opção, eu me sinto super mais confortável para experimentar alguma coisa, para fazer o teste em algo. Eu acho isso super legal, né? Quando a gente tem esse período de onde você experimenta, onde você realmente vê se aquilo é para você ou se não é. Legal, vamos terminar aqui. Então é isso, galera. Eu acho que tá de bom tamanho, tem muita coisa ainda para falar. Esse assunto é amplo, a gente pode falar muita coisa, né? Nós que somos adeptos aí ao curso online, né? Sobre esse desenvolvimento maravilhoso que a gente pode fazer. Vou deixar só mais uma pergunta no ar, não vamos responder, porque acho que quem ficar afim com essa pergunta, a gente querendo escutar e querendo saber mais, é uma coisa que a gente pode fazer o top 2, né, desse tema, que é aula online, uma nova forma de aprender. E uma das perguntas que eu escuto muito é falar, cara, eu não tenho tempo para fazer o curso. E aí a gente vai responder, eu só vou... Eu tenho uma palavrinha, né, aquela palavrinha que paira no ar, né, só pelo que você fala assim, polêmica. Né? Tipo, polêmica, Eu só vou deixar. Eu já falei, inclusive, essa frase em outro lugar, mas eu preciso só deixar essa frase aí a gente continua esse assunto depois e aí a gente vai fazer nossas conclusões finais sobre isso. E aí eu queria deixar aqui o espaço para todos vocês. A gente não tá aqui para vender, viu? Deixar bem claro, a gente não tá aqui para vender o curso, a gente tá falando sobre um tema que é dentro daquilo que a gente quer para o seu desenvolvimento, mas todos nós temos um curso online. Não deixa de ser um tema super pertinente, né, velho? É um tema bastante pertinente. Eu acho que tá aí para tudo quanto é pessoa, tudo quanto é que tem acesso à internet aí, é um tema bastante pertinente. É isso, mas assim, eu quero deixar depois também quando vocês forem fazer as conclusões finais, só falar um pouco do curso, assim, brevemente, como é que é o curso de vocês. Não é venda, é só para falar um pouco como é que é o curso. Mas a frase, que eu sou o cara da frase, né? Só para dizer como é que é a questão das pessoas que falam sobre tempo, né? A justificativa é a frase do Flávio Augusto que eu falei em outra live, né? Que é: se a falta de tempo realmente fosse uma justificativa para não realizar seus projetos, somente os desocupados fariam sucesso. Então... Enfim, eu fico por aqui, eu fecho já, vou deixar... até eu vou aplaudir aqui. Mas é o Flávio Augusto é que deixou essa frase pra gente. Mas vou deixar o Lincoln fazer a conclusão final, eu fecho já. E é isso. Vamos lá, vai lá, Lincoln, você. Vai ter a resposta dessa pergunta que você fez ou a gente vai deixar para a próxima live? Nós vamos, aí que tá. Essa é a grande magia desse podcast, essa é a grande questão da internet. Meus irmãos, olha o seguinte, se você gostou disso aqui, além de compartilhar, curtir, inscrever nos nossos canais, no nosso Instagram, Telegram, em podcast, em tudo que é coisa aí, cast, né? Você vai colocar lá a hashtag Top 2, aula online Top 2. Vamos deixar assim? Pode ser? Aula online Top 2. Só falar isso. Ó, e lembrando, aquela promoção da última live, quem tava aí no final, quem chegou até o final da última live do último podcast, é o seguinte, tá rolando, a minha tá rolando. Não, todos nós. Deixa o assunto, vai no meu Instagram, clica no meu Instagram, manda lá uma mensagem, deixa algum assunto pra gente fazer de live,
o assunto escolhido da semana vai ganhar um disco meu e daqui a um dia vai ganhar uma paleta. Então eu já estou prometendo uma paleta do disco também que já tá, em breve vai estar sendo feita aí, eu vou estar nas mãos dessa paleta também. Então vai ganhar uma paleta e o disco. Dessa semana, paleta de guitarra, né? Só lembrando que é a paleta de guitarra, né? Exatamente, a paleta de guitarra e tem a paleta do Link também que... tem a paleta do saxofone também aqui, quem deixar os temas lá, né? Não, só falando que eu recebi, só para dar também um feedback, eu recebi 6 possíveis temas, ainda não tem muito a ver com os temas que a gente está falando, mas Arthur, fica tranquilo que vai rolar o seu tema ainda, e se rolar eu vou ter que te dar um par de baqueta, né? Fazer o quê? Sim, lembrando. Na verdade a gente está pedindo os temas, mas não está falando quando é que vai ser lançado, até porque a gente tem um cronograma que a gente está seguindo, né, semanalmente, então a gente está querendo saber de vocês, né? Qual o interesse de vocês? O que você quer saber? Pô, eu quero ver os caras falando um pouco sobre isso. Qual é a visão deles sobre isso? Então, é interessante isso, né? Essa interação nossa, né? Sim. Vai lá, fala. Lembrando, minha consideração final já. Já vai lá, manda lá, vai lá. Exatamente, pesquisem, procurem aprender sobre esse universo online. Procurem estudar sobre esse universo online, procurem estudar fazer cursos baseados aí, né, no online, que só tem vantagens e o mundo mudou e assim, aceitem, não tem o que fazer. É isso. Segue o trem, que o trem ele não volta mais não. O trem não volta mais. Daqui para frente. Fala do seu curso, Matheus. Como é que tá seu curso mais ou menos? Brevemente, sim. Então, o curso está aberto na Hotmart. Tá com preço bastante acessível ainda, porque eu ainda estou em fase de produção do curso. É um lançamento semente, né? Mais de 25 aulas, já tem mais de 25 aulas online. É um curso sobre improvisação. Então, a ideia do curso é trabalhar todo o conteúdo voltado na improvisação, que a gente utiliza na improvisação. Escalas, arpejos, acordes, harmonia, trabalhando os 5 pilares, que é exatamente isso que eu estou falando, intervalo, questões técnicas de improviso mesmo, então motivo melódico, motivo rítmico, pergunta e resposta, e tudo ligado ao universo da improvisação, vocês vão aprender lá, tá lá de conteúdo, e tá sendo bem legal, tô ouvindo muita gente, já fiz algumas vendas, né, tenho vendas no curso, tem gente lá acessando o curso já, estudando o curso, e tá sendo bem legal. E aproveita que tá muito barato o curso. O curso tá realmente muito barato, tá bastante em conta. E é isso. Esse é 1.0, improviso funcional 1.0, né? O nome do curso, improviso funcional. Vai na Hotmart, improviso funcional, ou então entra no Instagram, vai lá na minha Linktree lá, clica, mais ou menos, né? Onde vai estar aqui no Instagram, ó. Clica lá na bio. O Matheus o meu tá ali embaixo. Ele tá ali. Eu também, tá bem aqui, ó. Clicou na bio, você vai lá no Linktree e vai estar improviso funcional. Clicou, todo o acesso lá de compra, etc, etc. Vamos fazer melhor, Matheus, vamos fazer melhor. Seguinte, todo mundo que tiver no meu canal, no seu canal e do Lincoln, nós vamos botar na descrição. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o Instagram de cada um, e aí é só entrar na bio lá que você vai conseguir. É isso aí, fechou. Um abraço, meu irmão, até a próxima. Isso aí também, já falando a novidade. Semana que vem eu já vou anunciar um parceiro aqui meu, viu? Tem um parceiro novo aí. Opa! Na live, vou anunciar na live, beleza? Vou estar anunciando na live o parceiro. Então Show de bola, patrocínio o parceiro aí. Vai lá, Lincoln, é você. Bom, galera, é isso, né? Aulas online, eu acredito que seja aí o futuro para onde a gente está caminhando, né? E eu acredito que cada um tem a possibilidade de experimentar e de realmente verificar se é interessante para você ou se não é, né? Você tem essa possibilidade de, como a gente falou, de flexibilidade, de experimentar por um período, e se não gostou, se você viu que não é para você por algum motivo, né? Você pode partir para outro ramo, né? Mas igual os meus colegas, eu acredito que a gente está aí seguindo nessa questão do caminho para o futuro e das possibilidades que o desenvolvimento, né, tem trazido para a gente. Falando um pouco sobre o meu curso, né? O meu curso está em desenvolvimento, ainda não está na Hotmart. Eu estou finalizando um outro curso que eu fiz o ano passado,
que foi um curso extremamente fechado para algumas pessoas, é um curso online, né, que é o desenvolvimento técnico de instrumento, né? Então, assim, eu estou finalizando esse curso e estou produzindo esse novo curso que eu vou lançar lá na Hotmart, né, que é falando um pouco sobre desenvolvimento de instrumentos, desenvolvimento do saxofone, né, falando um pouco de maneiras que eu gosto de pensar de como tocar. Então, assim, é um curso mais realmente voltado assim, para essa questão de como desenvolver o instrumento, de como pensar algumas coisas, né, que eu acredito que seja realmente super importante, né? Que foram, assim, basicamente os pilares, né? Coisas basicamente de pesquisas que eu fiz durante todos os tempos, de coisas que realmente me fizeram evoluir todos esses anos, né? E eu acho que é isso, né? Então, assim, em breve vai estar lá no Hotmart, eu ainda estou em desenvolvimento, né? Então, valeu, galera, é isso, abraço. Show de bola. Então, eu também vou falar, eu quero deixar uma palavra para você que acredita no desenvolvimento e para você que tem uma visão, quer dizer, de uma forma bem simples e rápida, é que o ser humano ele foi feito para governar, para experimentar, e desde o início da fundação, Deus trouxe para o homem de uma forma, um poder soberano sobre a criação, sobre os animais, delegando à humanidade uma autoridade, né? E nós esquecemos em vários momentos que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, e nós passamos a sujeitar e não comandar, né? Essa questão de comando, de desenvolver. E se nós passarmos a entender o nosso papel no mundo, nós vamos entender que nós fomos feitos para comandar essa terra, nós fomos feitos para dominar, né? Davi, ele fala no Salmo 8 que Deus, né, deixou o domínio sobre as obras da tua mão e sobre os pés de tudo lhe puseste. Então, eu quero dizer que nós nascemos para dominar, nós nascemos para transformar e nós nascemos para desenvolver. Então, experimente o novo, não se feche para o novo, porque isso é feito para você crescer e ter um alvo, ter um objetivo, um foco. Então, eu estou falando isso, estou arrepiando aqui, porque de fato nós três acreditamos muito nisso, e é isso, é uma filosofia de vida de que nós podemos ser muito melhores, e essa é uma ferramenta que nós podemos utilizar. Falar um pouco bem rápido, eu tenho 2 cursos na Hotmart, o curso que está à venda agora, que inclusive eu acho que está até fechado agora o lançamento dele, está fechado, nós usamos a forma de lançamento, o lançamento semente, que é o Bateria Sem Limites, não tem limite para você aprender, código aberto. Então, a Bateria Sem Limites, código aberto, onde eu abro todo o código para você aprender o passo a passo de como você pode se desenvolver e se tornar um cara melhor, uma pessoa melhor e com certeza um músico melhor. Então é isso, eu fico por aqui. Esse é o nosso projeto Triunvirato. Espero que você tenha gostado da nossa palavra. Eu sou o Lucas Ramos, baterista. Esse aqui é o... Eu sou o Marcos Lincoln, saxofonista. Matheus Guerra, guitarrista. E esse é o nosso projeto Triunvirato. É isso aí, um abraço para vocês. Exatamente. Falou!